paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. A Bíblia nos fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo 1, a respeito de um homem chamado por nome de Saulo, Saulo de Tarso. Saulo ele foi um homem que estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel ele era um homem muito sábio daquela época. Diz alguns estudos que Paulo, ou Saulo, como você preferir, ele estudou há 20 anos aos pés de Gamaliel. Ele era um dos alunos mais sábios e mais inteligentes que estava estudando aos pés de Gamaliel. Diz a Bíblia Sagrada que depois da morte e da ressurreição de Jesus, veio uma forte perseguição sobre a igreja, sobre os evangélicos, sobre aqueles que profanavam o nome de Jesus. Aí você vai ver o livro primeiro Marte, que foi Estevão, a qual morreu apedrejado. Só o que eu quero vos trazer nesta noite, neste momento, é sobre Saulo. Saulo ele foi um homem que, pegando carta para ir a caminho de Damasco, ele tinha total autoridade, quer em contraste àqueles que profanavam o evangelho do Senhor. Ele tinha total autoridade para prender, para arrastar, para trazer, para matar a fio da espada. Diz a Bíblia Sagrada que estava indo eles e alguns cavaleiros junto com ele. E no meio da estrada, Jesus teve um particular com ele. Disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Veio uma forte luz do céu, a qual ele caiu do cavalo, e o Senhor falou essas palavras para Saulo. Saulo disse para Jesus: eu não te persigo. Jesus disse: persegue sim. Persegue sim, Saulo. Quando eu costumo dizer que quando Saulo estava arrastando os pequenininhos, quando Saulo estava matando, ou quando Saulo estava perseguindo, Saulo não estava perseguindo só os seres humanos. Saulo estava perseguindo Jesus, porque ele estava fazendo isso porque achava que Jesus era mais um dos profetas que vem, ou mais um daqueles enganador. E aí Jesus teve um particular com ele. Aí Saulo disse: mas o que dei eu de fazer, Senhor? Tu não ia a Damasco? Tu não ia perseguir? Sim, eu ia. Então tu vai a Damasco, só que tu vai entrar cego. Diz a Bíblia Sagrada que ele entrou em Damasco cego. Só que do outro lado da cidade, em Damasco, havia um homem que estava em oração, estava falando com Deus. A Bíblia fala que este homem era Ananias, e Ananias estava pedindo para Deus para ser usado pelo Senhor. Talvez você está vendo esse vídeo, está clamando para que Deus venha te usar, para que Deus venha usar a tua vida, para que Deus venha mostrar, aleluia, que Deus é na tua vida. E Ananias estava pedindo isso. Só que o Senhor disse: Ananias, tu não pediu para ser usado? Sim. Vai na rua direita, na casa de Judas, porque lá tem um homem que eu quero que tu imponha as tuas mãos e caia dele uma cegueira. Ou seja, eu quero que ele volte a enxergar. E Ananias disse: sim, eu vou, Senhor. Mas me diz quem é este homem. E aí o Senhor disse para Ananias: quer saber quem é este homem? Quero, Senhor. Diz para mim quem é esse homem. O Senhor disse: este homem é Saulo. Saulo de Tarso? Sim, Saulo de Tarso. Mas eu muito ouvi falar deste homem, o quanto ele tem perseguido aqueles que profanam o teu nome, ou aqueles que, aleluia, falam a respeito do teu nome. Aí o Senhor disse para Ananias: vai, porque ele é um vaso escolhido para levar a minha palavra. Diz a Bíblia Sagrada que Saulo ele estava na casa de Judas, não era o que havia traído Jesus, porque esse já havia se enforcado. Ele estava na casa de Judas, 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber. Estava num quarto trancado, orando, se consagrando a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Ananias, sem entender, sem compreender, e foi na casa de Judas. Quando ele chegou na casa de Judas,
bateu, Judas, venha lhe atender. Disse: Ananias, eu estava orando, estava falando com o Pai, e o Senhor me revelou que na tua casa tem um homem que necessita de um milagre. E Ananias disse: sim, ele está no quarto 3 dias e 3 noites orando e falando com o Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que Ananias foi até o quarto onde estava Saulo, bateu, e aí eu começo a imaginar, eu começo a pensar que tanta dificuldade que Saulo teve para achar a maçaneta daquela porta, para abrir a porta. Quando abriu a porta, Ananias olha para Saulo e já não trata mais Saulo como um perseguidor em Cristo. Já não trata mais Saulo como um homem perigoso. Mas diz: irmão Saulo, o mesmo Deus que te apareceu a caminho de Damasco, apareceu para mim também. Aleluia. O que eu quero dizer com esta breve palavra, meu irmão? Aleluia. Saulo, ele tinha total autoridade para prender. O decreto já tinha sido assinado. Tudo já estava armado. Mas quando Deus, ele quer nos livrar, Deus, quando ele quer trabalhar na vida de alguém, não importa o que foi assinado, não importa o decreto que foi decretado. Observe bem que nesta breve reflexões, nessa breve palavra, há muito texto, há muita revelação da palavra de Deus. Quando Ananias disse: Senhor, me diz quem é este homem, Ananias queria ouvir que talvez fosse um médico, pudesse ser um doutor. E o Senhor disse: não, é Saulo. Mas Saulo? Sim, Saulo. Talvez poderia dizer: mas Senhor, tem um doutor, tem um médico, tem um advogado. O Senhor pode salvar o médico, pode salvar o advogado, pode salvar um doutor. Mas Ele também vai salvar a prostituta, o traficante, o feiticeiro, o macumbeiro. Porque é um vaso escolhido para levar a palavra do Senhor. A Bíblia fala também que traz outro texto que me chama muito a atenção, é que quando Ananias chegou na frente de Saulo, já não tratou mais Saulo como um homem perverso, um homem rude, mas tratou Saulo como irmão em Cristo, como um homem lavado e remido no sangue do Cordeiro. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele colocou as mãos sobre a cabeça de Saulo, caiu sobre os olhos de Saulo como se fossem umas escamas. E Saulo foi cheio do Espírito Santo de Deus e saiu para pregar o Evangelho nos 4 cantos do mundo. Saulo ainda saiu dentro de Damasco para falar do amor de Cristo. Aleluia. Tome posse daquilo que Deus te entregou nas tuas mãos e te separou para uma grande obra. Em nome de Jesus. Amém.